já que temos um corpo, temos que cuidar desse corpo. E aí, novamente, a gente entra na codificação. A gente entra numa lei moral muito importante, que é a lei de conservação. Ora, mas obviamente, se eu sou homem, se eu sou matéria, e que eu tenho um corpo, que eu tenho uma comunidade para cuidar, eu entro diretamente no assunto importante da codificação espírita, que são as leis morais, que é a lei de conservação, que começa ali na questão 702, é lei da natureza, o instinto de conservação, sem dúvida. Todos os seres possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Então, todos temos em nós essa lei, esse desejo profundo de conservar, de se conservar, de se proteger. Então, a partir do momento que temos a oportunidade da encarnação, Deus dá a nós esse corpinho maravilhoso que a gente tem aí, que a sociedade quer colocar um modelo para que a gente copie, né? Porque se você não estiver dentro daquele padrão, você está fora. Mas Deus lhe deu esse corpinho, essa ferramenta da alma, na verdade, para que o princípio inteligente seja renovado. Então nós temos que cuidar muito desse corpo. Mas eu cuido, além de fazer exercício, né? Será que cuido mesmo? Será que quando eu exagero no álcool, eu estou pensando no meu princípio de conservação desse corpinho, desse jumentinho, como dizia Chico Xavier, quando eu passo noites e noites sem dormir, quando eu me alimento de forma errada, porque o meu corpo não é feito para certos esforços, para certas situações que eu coloco, esses esportes extremos, que a gente vê muitos por aí, né? Nosso corpo não é para isso. Nós temos uma responsabilidade tremenda com o nosso corpo. A gente não pode colocar em situações o nosso corpo que ele não está preparado. E aí a gente come demais o que não precisa. A gente bebe demais o que não precisa. A gente faz uso de substâncias químicas que nosso corpo não precisa. E aí nós estamos indo contra esse princípio de conservação que Deus colocou em nós, que é uma lei, que é irrevogável, é uma lei de Deus, ela não muda. Então nós temos que cuidar desse nosso corpo. Né? Tem uma frase interessante, a gente tem que comer como... Se alimentar como se tomasse remédio para que... se alimentar como se fosse remédio para que o remédio lá na frente não vire o alimento. Então a gente tem que ter cuidado do nosso corpo. E a gente vê as pessoas, a sociedade, até nós, muitas vezes, cometendo um suicídio involuntário, matando aos poucos o nosso corpo. O nosso corpo não foi feito, nossos pulmões não foram feitos para a fumaça da nicotina, né? De todos os fumos que existem. Nosso corpo não foi feito para isso. Não metaboliza o álcool, não metaboliza certas substâncias. Então, essa lei de conservação, esse princípio de conservação, nós temos e precisamos estar atentos ao nosso corpo. Uma grande chaga que aflige hoje a humanidade, que fere diretamente essa lei de conservação, está muito ligada a essas doenças causadas pelas angústias, pelas depressões, pelas ansiedades, que é o suicídio, que aí envolve questões muito profundas, mas que fere diretamente a lei de conservação. Por isso que é estranho a gente tentar contra a nossa vida. E nos momentos de lucidez, no momento de saúde, é impensável para nós isso, porque fere diretamente esse conceito que Deus colocou, que é uma lei irrevogável, de conservar a nós mesmos. Nós seres que temos corpo e espírito, precisamos atentar para isso, né? Então, o suicídio fere diretamente essa lei de conservação. Né?
Outra coisa que fere diretamente a lei de conservação e que fere, que é uma ameaça ao nosso corpo, é a questão ambiental, né? A partir do momento que eu não cuido da água, a partir do momento que eu não cuido do ar, a partir do momento que eu viro do lado que defende a comida com agrotóxico, que eu defendo que o frango coma hormônio, que eu defendo que o boi coma um determinado medicamento para que forneça uma carne melhor, no momento em que eu poluo os rios, que as indústrias pesadamente, né, poluem o ar, que eu desacredito que a ciência diz sobre o aquecimento global. Então, todas essas ideias que eu sou contra, no fundo, a gente tem que estar atento que a gente pode estar indo contra nós mesmos, que a gente pode estar indo contra essa preservação do nosso corpo, essa preservação da nossa espécie. Porque a fé cristã, ela não é antagônica à ciência. A ciência é um instrumento de Deus para revelar à humanidade e seus princípios. Então, muito mais tem para mim credibilidade a pessoa que estuda, que se dedica, que pesquisa sobre determinado assunto, de que uma definição que é contra aquilo puramente por questão religiosa.